Olá a todos e todas, mais uma edição do FMPcast no ar. Hoje falaremos sobre as lições do 8 de janeiro de 2023. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, o responsável pela Polícia Federal, Alexandre Ramagem, enfim, mais 7 envolvidos na trama golpista que é assim caracterizada, que foi reconhecida nas palavras do próprio STF. Por isso a gente traz aqui 2 especialistas em direito constitucional, o doutor Calil de Freitas, Luiz Fernando Calil de Freitas, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e que vai conversar conosco. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, fico muito honrado, sobretudo, pela presença do professor Plínio, por ter compartilhado o espaço com o professor Plínio, que é um motivo de muita alegria. E o professor Plínio Saraiva Melgaré, advogado, professor também de Direito Constitucional aqui na FMP, dos concursos, bem como o professor Calil. Enfim, 2 professores que têm bastante experiência e que são conhecidos justamente por esse tema, o Direito Constitucional. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Zanuso, pelo convite e por tratar de um tema tão relevante como esse, né? E eu me sinto também muito feliz e honrado de estar ao lado aqui do meu colega aqui da FMP, o professor Calil. Eu começo dizendo que a gente não vai pelo viés político nessa conversa, a gente vai analisar os fatos, né? Os 5 fatos que fundaram essa denúncia e também o impacto na história, porque pela primeira vez um presidente se torna réu por uma trama golpista. Vou começar com o professor Calil, pode ser? Bem, eu acho que, assim, para começar, é importante referir o seguinte: essa legislação, até pela tua expressão, né, a primeira vez que um presidente é responsabilizado, isso tem uma razão de ser, porque a legislação é bastante recente. Eu tenho algumas anotações aqui, infelizmente eu não anotei a data em que houve essas alterações no Código Penal, não sei se o Plínio se recorda disso. Acho que é 2022, né? Nos anos 2020 agora, é bastante recente, então só de lá para cá é que é possível essa responsabilização. Mas é uma questão interessante aqui, que é, digamos assim, um pontapé inicial bem elementar e bem teórico também, né? Há uma discussão que surgiu, curiosamente, no direito constitucional norte-americano sobre o que seria uma crise constitucional. E há, inclusive, um livro muito interessante que justamente tem esse título, né? Crise constitucional e uma interrogação, Constitutional Crisis. E um dos textos, se não me falha a memória, primeiro, um dos organizadores do livro, um constitucionalista, o sobrenome é Balkin, ele estabelece um critério para se constatar a ocorrência de uma crise constitucional. Ele fala em erosão, ou podridão, ou ferrugem constitucional, constitutional rot, e a constitutional crisis. O que ele chama de erosão constitucional, eu chamaria, prefiro chamar de crise política. Eu diria que tem que fazer esse comentário inicial, né, tentando minimamente fazer abordagens políticas e política ideológica. Essa não é política ideológica, mas a partir desse critério científico. O governo Bolsonaro foi marcado por uma permanente tensão do Poder Executivo em relação, sobretudo, ao Poder Judiciário, mas às instituições gerais, né? E o Supremo Tribunal Federal. Também algumas crises com o Poder Legislativo. Essas crises foram crises políticas, segundo o critério do direito constitucional norte-americano. Elas passariam a ser crise constitucional na medida em que a Constituição não fosse um instrumento capaz de mediar essas crises políticas e oferecer uma solução, ou seja, na medida em que houvesse um rompimento da ordem constitucional democrática, né? E houve um momento extremamente agudo em que, justamente no dia da Pátria, no 7 de setembro, o então presidente da República fez um discurso em São Paulo, né? Na maior capital da América do Sul, na principal avenida da maior capital da América do Sul, lotada de simpatizantes, e disse que a partir daquele momento ele não iria mais obedecer, atender às ordens, às decisões do ministro Alexandre de Moraes.
um antagonismo tremendo. Bom, ele chegou aí, a meu ver, segundo essa teoria do direito norte-americano, no limite da crise política, e se efetivamente ele tivesse desobedecido algum comando, alguma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ele estaria inaugurando uma crise constitucional, que aí nós teríamos que ver se a Constituição seria um instrumento suficiente para resolver o problema. Ele não fez, ele fez essa ameaça e depois ele fez mais algumas, eu acho que eu reputo, não tão graves quanto essa. Durante o seu governo não ocorreu a crise constitucional, uma crise política nós tínhamos o tempo inteiro, várias vezes ao dia, protagonizadas, sobretudo pelo então presidente da República. Por que eu digo isso? Por que eu acho importante? Eu acho que o Supremo, nesse julgamento, que é inédito, até pela novidade da legislação, o Supremo vai estabelecer uma fronteira entre o que é, a partir desse meu entendimento, até onde vai a crise política e a partir de que momento a crise política se transforma em crise constitucional. Eu não saberia dizer se isso aconteceu, né, por um hábito, um cacuete profissional. Eu sou procurador de justiça, eu prefiro não falar sobre um processo que eu não conheço. Eu conheço a denúncia, eu conheço o relatório das investigações, todo mundo que quiser conhecer pode conhecer, tem acesso. Mas eu não tenho como prever como será julgado o processo. Eu imagino, pela experiência que tenho, por aquilo que eu vejo, que eu acompanho, né? Mas, evidentemente, a gente sabe que tem que respeitar o andamento dessas questões, não se deve, quem está lá dentro do sistema de justiça como operador não deve falar sobre isso, até porque eu vou estar censurando a atuação dos colegas de alguma maneira, e o próprio Poder Judiciário. Mas, para mim, como professor de direito constitucional, é extremamente relevante o Supremo, quando decidir se tais ou quais comportamentos, tendo ficado comprovados, isso é uma outra questão interessante, tendo ficado comprovados no curso do processo, se eles caracterizam já uma crise constitucional, ou seja, se houve efetivamente ofensa à Constituição, violação à Constituição. E aí nós teremos, então, uma linha, uma fronteira que vai definir isso. Até aqui, o que um constitucionalista brasileiro, lidando com esses conceitos do direito norte-americano, intitulou aqui no Brasil, num livro que publicou com esse título, Catimba Constitucional. Ou seja, o que é catimba e o que deixa de ser catimba e passa a ser uma atitude para rasgar a Constituição. Então, assim, de início, eu acho isso importante. E nesse sentido, Calil, eu acho que o que a gente pode estabelecer é o que já existe e o que já foi decidido. O que eu me refiro aqui? O que já existe? Uma denúncia. E aqui eu acho que é importante observar e destacar e, na minha perspectiva, enaltecer o trabalho que foi feito para se chegar nessa denúncia. Um trabalho que começou pela Polícia Federal, que fez um inquérito, fez um relatório desse inquérito com indiciamentos e levou até o Ministério Público. E aí o Ministério Público faz a denúncia com base nesses indiciamentos. O Ministério Público faz a denúncia. Quando o Ministério Público faz a denúncia, e o Calil sabe isso com uma experiência que eu não tenho, obviamente, mas o que o Ministério Público identificou na denúncia? Que tem indicativos e indícios de que houve um crime, ou mais de um crime, né? De que houve a materialidade de um fato que é tipificado como crime e que há indícios indicativos dos autores desses crimes. E aí é elaborada a denúncia. Claro que aqui a gente está tratando de um tipo de crime que a gente não conhece, porque é a primeira vez, né, que está sendo denunciado por esse tipo de crime. Então a gente não sabe bem como é que funciona. Mas é um crime que tem algumas características. É um crime praticado por uma multidão, é um crime que não é praticado por um ato, ou não foi, na denúncia, né, não foi praticado por um ato só. É diferente de quando lá, certamente, o Calil denunciou por furto, onde tem o verbo ali, subtrair, onde tu pega o sujeito subtraindo para si coisa alheia, está ali a conduta. Vamos ver se ele subtraiu ou não. Aqui é um pouquinho diferente, porque as condutas tipificadas, elas se desenvolvem por um processo de comportamentos, que começou, quem sabe, lá com esse discurso no 7 de setembro, que vem pelas entrevistas denunciando uma fraude que não, das urnas eleitorais, que não existe, sem prova nenhuma, as diversas manipulações da informação para criar um ambiente de não reconhecimento das eleições, e que desembocou, me parece, no seu ápice no 8 de janeiro,
com aquelas atitudes violentas do 8 de janeiro. Né? Então, aqui começa a consideração jurídica, digamos, né? De uma denúncia baseada no inquérito. Uma denúncia feita pelo Ministério Público. Eu saliento isso porque na narrativa se escolheu um inimigo, é o Xandão. Né? É o Xandão. Na verdade, esse processo todo começou lá pela Polícia Federal, passou pelo Ministério Público. Ou seja, se não tivesse uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, não teria esse processo envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e outras autoridades, além de toda aquela massa que estava presente lá no 8 de janeiro. Então, eu gostaria de destacar esse aspecto jurídico. Vamos tirar um pouquinho do foco o Xandão. O foco aqui é uma denúncia feita pelo Ministério Público, que foi aceita, não pelo Xandão, foi aceita por unanimidade por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, o Xandão, Alexandre de Moraes, era o relator. Então ele analisou aquela denúncia, relatou a denúncia, disse o que estava acontecendo. Né? E aí os outros ministros, outros 4 ministros, entenderam o quê? E essa é a decisão do Supremo que nós temos até o momento. Entenderam o quê? A denúncia está apta para ser aceita. Quando o Supremo diz a denúncia está apta para ser aceita, me corrija aí, Calil, o Supremo não está dizendo que ninguém é culpado. Ele está dizendo que nós temos elementos aqui para inaugurar um processo. Agora o jogo começou. Até então, digamos assim, não sei se dá para fazer essa comparação, Calil, era como os jogadores no aquecimento. Estavam aquecendo. Terminou o aquecimento, agora o jogo começa. Agora o processo começa. Agora as provas têm que ser apresentadas. Seja pela acusação, seja pela defesa. E agora vai ter o julgamento. Então é importante destacar isso. O jogo começou agora, o processo começou agora, as provas têm que ser produzidas agora. Agora, a gente está tratando de novo de um crime diferente, que não se materializa por um ato só. É uma trama, como tu disseste aqui, Zanuzzo. Houve uma arquitetura. Uma trama, uma arquitetura que começou lá em 2021, 22, com, quem sabe, lá com essa manifestação do ex-presidente, com todas as lives que eram feitas desacreditando o processo eleitoral que desembocou no 8 de janeiro. Agora o que está em jogo é verificar essas pessoas que foram denunciadas e que, portanto, agora são réus, participaram do que está sendo acusado. E o que está sendo acusado? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isso que vai ser analisado agora, com provas. Provas da acusação, provas da defesa. Contraditório. O jogo começou agora, digamos assim, né? Até então, digamos, estávamos numa fase de aquecimento. Agora, é evidente que há elementos fortes para a abertura desse processo, e foi o que o Supremo decidiu. Vamos abrir o processo. E também o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que quem vai julgar esse processo não é o plenário, mas é uma turma do Supremo, ou seja, é a primeira turma, né? Formada por 5 ministros. Por que não o plenário? Porque o regimento interno do Supremo diz que o foro adequado para julgar é o plenário, é a turma. Isso é então não é perseguição, não é o Xandão, não. É uma decisão com fundamento jurídico. O regimento interno, antes mesmo desse caso, já estabelecera que quem julga esses processos é a turma, um grupo de ministros e não o plenário. Segundo aspecto que o Supremo já decidiu, esse caso é julgado pelo Supremo e não lá por uma primeira instância. Por quê? Em razão da prerrogativa de foro. A Constituição estabelece que certas autoridades devem ser julgadas por tribunais e não pelo juiz lá de primeiro grau. O caso aqui qual é? Um ex-presidente que está sendo processado. Ele mantém a prerrogativa de foro. Por quê? Porque mesmo antes desse caso de 8 de janeiro, o Supremo consolidou qual o entendimento? Durante o exercício do cargo, a prerrogativa de foro, não há dúvida de que ela existe. A questão qual é? E quando o sujeito não exerce mais aquela função, ele mantém essa prerrogativa de foro? O que o Supremo já havia decidido antes do 8 de janeiro? Decidiu o quê? Se o crime tem relação com a função que ele exercia, mantém-se a prerrogativa de foro. Então aqui eu queria tentar desmistificar essa ideia da perseguição, do Xandão, do fulano contra o Beltrano. Não é isso que está em jogo. Isso está na narrativa política. Juridicamente é isso. São decisões embasadas no regimento interno do Supremo e na própria jurisprudência do Supremo, no que o Supremo já havia consolidado antes do 8 de janeiro. Eu posso achar certo ou errado. Posso discordar, concordar, mas tem aqui as razões jurídicas para que o caso esteja acontecendo como está acontecendo. Sim, tem procedimento, né, professor Calil? Tem um procedimento e é curioso, né, porque em parte
esse procedimento ele está estabelecido no regimento interno do Supremo, que é elaborado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não existe um código de processo, né, da matéria que é submetida. A Colômbia tem um código de processo constitucional. Não sei se prevê normas com esse respeito, eu não sei o que a Constituição da Colômbia diz sobre isso. Talvez fosse interessante que o legislador brasileiro tivesse preocupação de cuidar disso no futuro, porque o que se reclama é que essas normas procedimentais que estão sendo observadas e que são objeto de celeuma, elas são elaboradas pelo próprio Supremo. Bom, são porque sempre foram no Brasil, isso é uma tradição do direito brasileiro. E agora é curioso, eu estava ouvindo aqui o professor Plínio falar, no âmbito do processo penal, e aí é o que diz o Código de Processo Penal, e é o que diz a jurisprudência brasileira desde sempre. Para haver uma ação penal tem que haver o que se chama de justa causa. E esta justa causa, de uma maneira assim, muito resumida, simplória até, ela se resume em duas circunstâncias, duas condições, né? Tem que haver prova da materialidade. Quando há um crime, tem que haver prova da materialidade. O exemplo mais perfeito e acabado disso é, bom, se eu estou dizendo que há um homicídio, tem que ter o corpo. Onde está o corpo? E a prova disso, a prova que vai para o processo é o exame o auto de corpo de delito, o exame de corpo de delito, o auto de necrópsia, a necropsia, né, dizendo que a pessoa está morta e por que morreu, qual é a causa da morte. A justa causa começa com a prova da materialidade. Bom, ninguém pode discutir a prova da materialidade. Veja bem, a prova da materialidade nos crimes que deixam um vestígio. Tentar abolir o Estado de Direito, a rigor, ou atentar contra a democracia, não deixa vestígio. Deixa vestígio a depender do modo pelo qual quem está sendo acusado de praticar esse crime agiu. Então, naquilo que é possível, eu não posso exigir exame de auto de corpo de delito num crime contra a honra, que foi praticado mediante um discurso. Ok, tu pode ter a transcrição do discurso, tu pode ter a gravação, mas tu não vai fazer um exame de corpo de delito aí. Então, é uma lesão subjetiva. Exatamente, essa questão é relativa, mas se resolve assim, a maior parte dos crimes deixa vestígio, então exame de corpo de delito. E indícios suficientes da autoria. Indícios suficientes e razoáveis da autoria. Como é que se verifica isso, né? E eu estou falando muito menos para vocês e muito mais para quem possa acessar esse material aqui. Os indícios suficientes da autoria se constrói com uma denúncia que tem uma narrativa que se apresenta como verossímil, ou seja, algo que poderia ter acontecido, como está descrito ali. Poderia. O que é necessário é que poderia. Não tem que ficar provado desde lá o que efetivamente aconteceu. Que poderia ter acontecido, como está descrito ali, com apoio nas provas, naquela parte da acusação em que os fatos que constituem crime deixaram vestígios. Então, qual é a tese da denúncia? E me parece que quanto a isso, dificilmente uma análise jurídica vai fugir disso que eu estou dizendo. Qual é a tese da denúncia? Eu estou dizendo a tese da denúncia, eu estou dizendo que está comprovado. A tese da denúncia é que já há 2 ou 3 anos antes, o presidente da República encabeçou uma campanha nacional desacreditando o processo eleitoral, que ele dizia ter sido fraudado quando ele próprio foi eleito. Que é uma coisa muito curiosa, né? Só faltou ele entrar com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo a anulação da sua eleição. Então ele criticava o sistema eleitoral brasileiro, que agora, curiosamente, foi elogiado pelo presidente Trump nos Estados Unidos, que quer modernizar o deles lá. Ele chamava a sociedade para as ruas, para mobilizar a sociedade e, segundo se diz, por algum vestígio provatório que se encontrou e por alguma prova efetiva que se encontrou, mensagens trocadas por personagens aí, e tem uma outra questão interessante, né? Esse núcleo do 7 é o chamado núcleo central, vem por aí mais denúncias de um segundo núcleo um pouco mais amplo e com menos poder decisório, com mais atividade executória, e depois vem uma terceira denúncia de um terceiro núcleo que era só atividade executória. Então, a compreensão geral disso tudo, me parece, só vai se ter efetivamente depois que as 3 denúncias forem apresentadas, se vierem a ser recebidas as demais. Mas a história
Tem verossimilhança? Bom, o que a história diz? A história diz que havia uma campanha do presidente da República e do seu grupo para desacreditar o sistema eleitoral, para desacreditar o Poder Judiciário, para hostilizar o Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Constitucional. Por quê? Porque as normas jurídicas que disciplinam o comportamento dos governantes estão na Constituição. É o ramo do direito onde a gente estuda isso, né? Quem quiser saber como os órgãos de governo e as autoridades devem se comportar, tem que procurar na Constituição e tem que falar com um professor de direito constitucional, que casualmente é o nosso caso, tem que assistir aulas de direito constitucional. Quem quiser saber de direito tributário é com o professor Mazina, aqui na UFMP. Quem quiser saber de direito de família, eu até nem sei com quem seria, mas enfim... Conrado. Com o professor Conrado, exatamente. Então, veja bem, a denúncia, que é imensa e que eu já li por completo 3 vezes, mas li por pedaços, sei lá eu quantas vezes, a denúncia tem uma narrativa. Para quem acompanha o cenário nacional nos últimos anos, ela tem uma narrativa lúcida, clara, objetiva, coerente, precisa e que tem fundamento na realidade. Ou seja, quando se diz, olha, aqueles movimentos, assim, quando o presidente reunia multidões, saía passear de moto e fazia manifestações contra o Supremo, às vezes parecia para a gente uma coisa disparatada, não estava acontecendo nada, estava lá o presidente e o seu grupo hostilizando o judiciário, isso e aquilo. Bom, parece que agora começa a se descobrir as razões, mas veja, a denúncia é verossímil e tem prova juntada à denúncia, comprovação da materialidade daquilo que deixa vestígio e que é material. O que não é necessário, vejam bem, não é necessário um nível absoluto para recebimento da denúncia. Quando o judiciário recebe a denúncia, o ministro Dino disse isso, não, o ministro Fux disse isso, que foi aquele que foi mais, ou que foi, em alguma medida, renitente, e até discutiu questões de outros processos ali, meio que, digamos assim, colocou em xeque essas acusações globalmente, quando falou da moça do batom lá e tal, que foi conhecida assim, né? Ele disse, olha, agora para eu saber tudo isso, eu tenho que aceitar a denúncia. A denúncia não é algo disparatado, completamente desprovido de alguma prova. Ou seja, quem está ali com o alpinista que quer subir essa montanha, tem os ganchinhos para amarrar sua corda, porque a investigação que a polícia fez, como o professor Bruno mencionou, o professor Plínio mencionou, a investigação que a Polícia Federal fez, o material que a Polícia Federal, que ainda não está completo, segundo notícias, e que entregou para o Ministério Público Federal, e que o Ministério Público transformou naquela denúncia, oferece vários pontos de apoio argumentativo para receber a denúncia, com tranquilidade, com muita tranquilidade. Há provas da materialidade daqueles aspectos que deixam vestígio e há uma narrativa verossímil. Até que ponto essas pessoas efetivamente tentaram, porque os crimes são tentados também, né? Isso é um aspecto interessante de destacar, né, Calil, se me permite. O que está tipificado como crime não é golpe de Estado, é tentativa de golpe. Então, o crime se consuma quando se tenta dar o golpe. E é isso que a denúncia apontou. Nós temos elementos aqui de que houve uma tentativa. Simplesmente tentar já é consumar o crime. Isso, né, Calil? Exatamente isso. Os 2 crimes são tentados. E há um elemento essencial do ponto de vista fático aí, que é algo que é público e notório. A gente pode discordar disso, mas a notícia oficial é essa. O ministro da Marinha concordou com o Bolsonaro. Ou seja, ou ganha a eleição, que vem desde antes disso, ou se perder, vamos botar o bloco na rua e vamos virar a mesa. E o ministro da Aeronáutica e o ministro do Exército não concordaram. Então, qual a ideia da mobilização dos caminhoneiros, das populações nas grandes cidades, sobretudo no Distrito Federal, em Brasília? Criar um clima tal para que seja necessário o estado de defesa, né, ou o estado de sítio, e se possa com isso, porque essas situações de emergência autorizam a supressão temporária de direitos fundamentais, se possa dizer, olha, o povo duvida, o povo está duvidando da legitimidade da eleição do outro candidato. Então, e o povo está na rua fazendo baderna. Então, nós temos que suprimir temporariamente a ordem democrática, as liberdades democráticas, algumas delas, e tem que haver um controle a partir da segurança. E com isso
tentar sensibilizar o ministro, o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica, que não estavam concordando em se colocar ao lado da ideia do golpe. Era isso, era para convencer aqueles dois, não era para, segundo a denúncia, né? Não era para convencer ninguém, era para convencer os dois que não bastava que a Marinha estivesse apoiando, que era necessário, sobretudo o Exército, né? A Aeronáutica, sim, porque é um país imenso, mas o Exército, porque as tropas ficam, digamos assim, dando uma visibilidade ao que se faz. Né? E a questão que a gente... houve a repercussão, né? A gente escuta, houve a repercussão. Ah, mas não teve golpe. Mas não precisa ter golpe para ter o crime. A simples ameaça já a tentativa é o crime. Até porque se tivesse golpe, acho que a gente não estaria aqui, Calil, nesse programa. Né? Então é tentativa de golpe. Porque se o golpe se consuma, bom, acabou... É uma outra ordem estabelecida e não vai ter ninguém para denunciar ninguém que praticou o golpe. Então o crime é tentativa de golpe, tentar abolir o Estado de Direito ou com emprego de violência, enfim, aí as penas são elevadas, porque é um crime grave, a gente tem que perceber isso, é um crime grave, é um crime que afeta a todos nós, porque é um crime contra o Estado Democrático de Direito, é um crime que quer restabelecer um regime ditatorial. Ah, mas não teve exército na rua, não teve tiro disparado. A gente tem que compreender que o golpe de Estado raiz talvez fosse esse, com o exército saindo para as ruas. Esse é o old school, né, Calil? Old school. Mas agora se percebeu que tem outros métodos, outras estratégias para se consumar um golpe. Mais sutil, que vem com o discurso, que vem com a narrativa, que vem com a ideia de mobilizar pessoas para saírem às ruas, até que em um dado momento se diz, bom, agora o exército tem que intervir. Agora as Forças Armadas têm que entrar em campo. E aí a trama golpista. Um outro aspecto que eu queria destacar aqui do que o Calil referiu, né? A denúncia corresponde à realidade, tem fundamento na realidade. Esse eu acho que é um ponto importante de chamar a atenção. Tudo que o professor Calil falou, tudo que eu venho a dizer, só vai fazer sentido para aquelas pessoas que enxergam uma realidade. Qual? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Porque se eu enxergo o 8 de janeiro como um grupo de pessoas que foi passear em Brasília, que foram passar o domingo no parque, que foram ver o céu de Brasília, que foram fazer uma viagem a turismo, bom, aí claro que toda essa denúncia não vai fazer sentido. Então talvez a questão seja a gente enxergar melhor a realidade, compreendê-la, e aí eu vou compreender o sentido da atuação do Ministério Público quando denunciou essas autoridades. Ver a realidade. É isso. O problema é que a gente vive num mundo em que as realidades acabam sendo muito divergentes e nós não temos uma objetividade sobre o fato. Claro que se eu enxergar que a moça que foi lá pichou a estátua, na verdade ela estava lá estava de passagem, aí tinha um cara com batom que disse que tinha a letra feia e pediu para ela escrever Perdeu Mané. Eu estou falando isso, cara, porque ela disse que foi isso que aconteceu. Sim, se eu quiser enxergar que a realidade foi essa, bom, aí realmente nada disso faz sentido. Então a questão é que realidade nós estamos vendo. O Ministério Público viu a realidade e associou essa realidade a um crime. E aí vem a denúncia. O Supremo disse o quê? Tem elementos para aceitar a denúncia, vamos ao processo. Sobre isso é interessante, enfim, dois aspectos. Primeiro, o que diz o artigo 359L do Código Penal? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. É um crime tentado. Pena reclusão de 4 a 8 anos. O 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído. Porque isso é uma outra discussão que está sendo feita. A denúncia enquadrou esses comportamentos nesses dois típicos. Por quê? Deveria ser só um. Novamente, o ministro Fux fez referências a isso e salvaguardou, né, com muita inteligência, porque a prova do processo, o processo justamente a ação penal, nesse caso, vai haver para isso, para permitir que a acusação produza as suas provas e a defesa produza as suas provas também para tentar desconstituir a acusação. Mas o que precisa é que a acusação prove a sua tese, né? Se ninguém provar nada, o empate é a absolvição. Esse é um elemento essencial. Um outro elemento essencial que tem a ver com essa abordagem que o professor Plínio fez recentemente é o seguinte: surgiu uma narrativa, está estabelecido, eu próprio já caí na armadilha e fiz menção, o caso do batom, ou seja,
acabou, o inconsciente coletivo incorporou essa ideia, que a coitadinha daquela senhora, ela foi condenada a 12 anos, já faz 2 anos que está presa porque ela pichou com batom uma estátua. Na verdade, há elementos que circulam, né, e que não precisa ser do Ministério Público para ter acesso à matéria. O relatório da Polícia Federal, o relatório, que é uma peça que tem 500 e poucas páginas, daquelas investigações, já aponta para isso. Aquela senhora cuja tese agora é essa e a narrativa política passou a ser essa, ela apagou as mensagens que ela tinha no celular dela. E essas mensagens apagadas, sei lá o que ela dizia, mas vejam bem, a tese, eu estou falando em tese, a tese é a seguinte: aquelas pessoas que foram para lá, elas foram para lá porque elas sabiam que elas eram uma peça da engrenagem para tentar convencer o ministro da Aeronáutica e o ministro do Exército de que era preciso um golpe de Estado, que seria um decreto do presidente da República, que se encontrou o rascunho desse decreto, anulando as eleições. Bom, isso é inconstitucional. O presidente da República não tem atribuição constitucional para anular uma eleição. A validade de uma eleição não depende do presidente da República concordar ou não com o que tenha, qualquer coisa que tenha acontecido, e muito menos com o resultado da eleição. Então, aí a tese vai para o espaço. Mas o problema é o seguinte: essa senhora não pode ser condenada, obviamente, nem é isso que eu proponho, pelo fato de ter apagado, né? Ela já foi condenada. Eu não conheço o processo dela especificamente, quais foram as provas que foram produzidas, e nem, aliás, foi condenada pelo voto do relator. O processo Fux pediu vista, e agora isso vem à tona, virá à tona. Ela não se atribui a ela pelo comportamento de subir na estátua e escrever numa frase que, segundo ela diz, era um homem. E é curioso, porque ela é cabeleireira, tem um salão de beleza, mas quem foi para uma manifestação carregando um batom foi um homem que pediu para ela que escrevesse porque ele tem a letra feia. Mas, ok. O que se cogita é que ela foi porque ela participou de um ajuste prévio, que havia muita gente no país inteiro. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul também, se tem conhecimento disso, eu pessoalmente tenho conhecimento, gente da família que estava envolvida nisso, que mora na fronteira com o Uruguai, com a Argentina, e que de repente estava pedindo Pix para pessoas, para juntar dinheiro para pegar um ônibus e ir para Brasília para participar dessa manifestação, porque era preciso sensibilizar o governo militar. Ao mesmo tempo, a população está acampada na frente dos quartéis com faixas pedindo intervenção federal. Ou seja, a tese da denúncia é que havia um plano orquestrado e que uma parte essencial do plano, porque dependia da sensibilização dos ministros da Aeronáutica e do Exército, era a manifestação popular lá em Brasília. E essa senhora, ela estava lá na manifestação popular e, curiosamente, ela apagou. É o cara que, no processado, se nega a soprar o bafômetro, ou se nega a fazer o DNA. Não é uma prova de que ele é o pai ou que ele está bêbado, mas deixa. E aí, Calil, na atuação dessa senhora, acho que dá para fazer esse paralelo. Quando assaltam um banco, tu vai ter os assaltantes, os caras que vão lá e entram no banco, rendem o gerente e tal. Mas tu tem um cara que fica na esquina no banco para avisar se a polícia chega. Exatamente. Esse cara, ele tá cometendo algum ilícito? Ficar na esquina e dar um grito quando a polícia chega é crime? Se eu pegar esse ato isoladamente, não é crime, entende? Mas ele está participando dessa trama de assaltar o banco. Está associado. Então é isso. Pintar uma estátua, vamos lá, vai. A rigor. Agora, o dano é mínimo. Mas exato, mas é que fazia parte de toda essa engrenagem. Então, acho que dá para fazer esse paralelo, né? Do cara que fica na esquina com se a polícia chegar, avisa. Ele está ali. Ele tá ali. Eu ontem, conversando com a minha esposa sobre isso, eu disse, isso. Ela disse, mas o que é isso? Me explica isso. Isso é uma discussão retórica, né? A prova do processo é que vai demonstrar. Por quê? Eu disse para ela, tu imagina o seguinte, nós fizemos uma viagem agora nas férias, aquela passeio que a gente fez, foi a uma ilha no Rio Nilo, conhecer lá um lugar muito bonito e tal. Tu imagina se tem uma pessoa ali que tem alguma coisa contra nós, contra as pessoas que estavam entrando naquele barco, e aquela pessoa está olhando
próximo ao barco e vê uma coisinha no casco e alguém pergunta, o que é isso? Isso aqui é uma craca, aqueles animais que aderem, animais marinhos que vão se calcificando e aderem ao casco dos navios. E essa criatura então vai lá e começa a mexer na craca e alguém diz, não faz isso aí porque aí tem um tanque de combustível, de repente, se tu fizer isso, tu vai abrir um buraco. E a pessoa vai lá e abre um buraco. E isso é suficiente para causar algum tipo de acidente, algum tipo de problema. Aí tu vai dizer, não, mas ele só foi lá e passou o dedo e tirou uma craca que estava... Ele até queria ajudar. Ele queria ajudar uma pessoa que tem a letra feia. Né? Ele foi lá ajudar. Tu pode um ato muito singelo. Tu vai a um hospital e desliga a chave geral. Tu não fez nada, só desligou a chave geral. Aquelas pessoas que estão com a vida garantida porque estão conectadas com o aparelho vão morrer. Mas o que tu fez? Tu só desligou a chave geral. Se eu entendi, Calil, é a ideia da gente ver o contexto. É o contexto. Pois é isso exatamente que eu queria dizer. Eles foram denunciados, todos, a denúncia foi recebida também, por organização criminosa. Ou seja, a ideia é que haveria um plano previamente elaborado com várias formas de atuação e essas formas de atuação, nestas formas de atuação eram colocadas pessoas que eram mais conhecedoras da totalidade do plano e que, inclusive, participavam da tomada de decisões, e os círculos iam se ampliando. À medida que se amplia os círculos, a distância desse núcleo essencial, as pessoas têm funções um pouco menos relevantes e têm funções mais de execução e menos conhecem da estrutura geral do plano. Eu não acredito, eu, ser humano, eu não acredito que alguma pessoa que foi processada, que foi condenada, tivesse produzido prova. Eu não acredito. Eu posso aceitar se me mostrarem isso. A pessoa produziu prova que ela não sabia o direito, ela não sabia o que estava acontecendo, mas como ela era contra o governo, contra o presidente recém-eleito, como ela era favorável ao outro governo, ela resolveu ir ali e engrossar aquela manifestação. Né? Agora, a simples ideia de que porque ela pichou uma estátua com batom não significa nada, ela é equivocada do ponto de vista jurídico, porque aquilo era sim um elemento, fazer manifestações para demonstrar a insatisfação com o resultado da eleição por pressupor que era viciado o resultado. Aquilo era um elemento essencial. Quanto mais pessoas fizessem isso no país, na lógica da denúncia de quem organizou o plano, mais possível seria sensibilizar duas das três armas. Que se fosse, veja, se só um dos ministros militares, dos chefes das Forças Armadas não tivesse concordado, talvez o golpe tivesse acontecido. É que dois não concordaram. E a Marinha que concordou, vamos combinar, por uma questão lógica, material, a Marinha se limita aos lugares onde tem água. A Marinha não tinha condições de andar em todo o território nacional e dar suporte, né, para um golpe de Estado. A aeronáutica e o exército, sim. Então, era essa estrutura que ficou faltando, segundo a tese da denúncia. A tese é muito, muito bem estruturada, ela é muito bem montada. Agora, o processo precisa evidenciar com provas se isso efetivamente aconteceu ou não. Muito bem, nós já temos aqui um período significativo, então eu vou dar um salto. Teria muito o que falar ainda, muita análise para fazer, mas o que acontece a partir de agora? Do ponto de vista prático e já encaminhando também o encerramento do processo. Do ponto de vista prático, é o que o professor Calil aqui acabou de dizer, né? O processo começa agora. Agora é o momento de instrução do processo, é o momento de as partes envolvidas, quem fez a denúncia e quem defende os denunciados, apresentar as suas armas, apresentar as provas que inocentam, que absolvem, ou as provas que condenam. Nesse sentido, para concluir, né, Zanus, eu queria chamar a atenção do que previamente a gente já viu. O interessante, Calil, é que o grande argumento das defesas, na sua grande maioria, não é negar a tentativa de golpe. É dizer o quê? O meu cliente não estava lá, o meu cliente não participou. Mas vários advogados de defesa, no que já se manifestaram, reconheceram 8 de janeiro foi muito grave. Teve um advogado que até se solidarizou com os ministros do Supremo. Então, o fato aconteceu. E o grande argumento da defesa é, tirando as questões processuais, o grande argumento da defesa qual é? O meu cliente não participou dessa trama. Mas não negam a trama.
simplesmente dizem: meu cliente não estava lá, meu cliente não participou, ou ele foi um mero coadjuvante, ele estava lá porque estava do lado do ex-presidente, porque ele era o ministro, porque ele era Eles estão tentando minimizar. E dizer que não participou, negar a autoria, mas não o crime em si que teria acontecido no 8 de janeiro. E, por fim, destacar a atuação do Ministério Público. E um último aspecto: quando a gente suspeita que tenha fraude nas eleições, ou quando a gente, entre aspas, denuncia que tem fraude nas eleições, e essa denúncia é voltada ao TSE, eu queria ampliar, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Poder Judiciário, eu queria ampliar. Quando quem diz que tem fraude nas eleições e que as eleições são viciadas, essa acusação envolve também o Ministério Público. Porque o Ministério Público é o fiscal das eleições. Então, se eu digo que as urnas são fraudadas e que o TSE está participando dessa fraude, diretamente eu também estou acusando o Ministério Público. O Ministério Público está sendo... Porque o Ministério Público está sendo omisso ou conivente com essa fraude. Então, a ofensa não é só ao Poder Judiciário. A ofensa também é ao Ministério Público. E eu aqui me sinto muito em casa para defender o Ministério Público, né? Para sustentar que, sim, o nosso processo eleitoral é limpo, é legítimo. E eu me respaldo na atuação do Ministério Público para dizer isso. Obrigado, professor. Muito obrigado por poder estar aqui. Professor Luiz Fernando Calil de Freitas, muito obrigado. Sua consideração final. Eu diria que o processo agora vai ser marcado por uma batalha, digamos assim, para definir a seguinte questão. Foi muito debatido também lá, né, e foram utilizadas essas expressões, inclusive inadequadas, e eu não acredito que os grandes advogados, conhecidíssimos, famosíssimos que estavam lá, tem um desconhecimento da matéria. É sobre a questão da delação premiada, né? Isso é uma coisa interessante, as pessoas precisam compreender isso, a legislação é assim, quem fez a legislação não fui eu. E nem foram os ministros do Supremo, não é o Poder Judiciário que faz a legislação, não é o Ministério Público que faz, não é a polícia, são os legisladores. A delação premiada não é meio de prova. Meio de prova é depoimento testemunhal, perícia e documento. A delação premiada é fonte de prova. Como é que funciona isso? Quem faz uma delação premiada, alguém que está envolvido no contexto, né? Vamos usar esse caso, o Mauro Cid, ele diz: olha, estou envolvido, participei disso tudo, o que foi pensado foi tudo, porque a denúncia não sai da cabeça do Procurador-Geral da República, né? Ele não vai não é uma peça de ficção, então publica um livro, um romance. Ele analisa aquilo tudo, mas há um fio condutor que se extrai a partir da delação premiada, do conteúdo da delação premiada. O Mauro Cid relata uma história, né? Relata um contexto que tem um fio condutor e isso é suficiente para receber a denúncia e para condenar os acusados? Não, porque isso não é meio de prova, isso é fonte de prova. O Ministério Público, que é o órgão encarregado da acusação, que tem que provar a culpa, né, dos acusados, que tem que trazer os meios de prova para confirmar aquilo que quem fez a delação premiada apontou. Então, por exemplo, eu conheço isso dos autos porque, eu repito, eu já li o relatório da polícia 500 vezes, eu já li a denúncia não sei quantas vezes e tenho acompanhado por interesse pessoal e profissional, tanto como procurador de justiça e professor de direito constitucional. O Mauro Cid, por exemplo, disse: no dia tal, o ex-presidente da República tinha conhecimento da minuta do decreto, da minuta do plano do golpe, por exemplo, que previa matar o Gilmar Mendes, o Alexandre Moraes e o presidente e o vice-presidente. Depois, o Gilmar Mendes estava previsto ali. Tem o presidente, houve uma reunião em tal lugar no dia tal. Aí a Polícia Federal faz um levantamento geodésico com os celulares dessas pessoas e oferece um documento com fé pública dizendo: estas pessoas estavam neste lugar indicado, neste horário. Se estavam tratando disso ou não, a polícia não tem que dizer e não pode dizer, porque ela não sabe. Mas eles estavam lá, a reunião houve. E veio ao conhecimento público que o ex-presidente Bolsonaro disse: não, Gilmar Mendes, não vamos matar, tira o Gilmar Mendes daí.
Isso é meio de prova. O que o Mauro Cid disse como delator premiado é apontar uma direção. Se nada do que ele disse for confirmado em juízo, não pode haver condenação de ninguém. E nem a denúncia foi recebida com base no que o Mauro Cid disse. O Mauro Cid deu dicas para a Polícia Federal investigar. Olha, procura isso, procura aquilo. Por quê? Por causa disso, daquilo outro. Repito, definitivamente, a delação premiada não é meio de prova, ela é fonte de prova, para buscar a prova. Mas ela tem que ser confirmada pela prova que vai se buscar. E é isso que o processo vai ser sobre isso agora. Tentar confirmar o que foi dito e o que foi na denúncia. Muito bem. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai voltar a falar nesse assunto, porque os dobramentos daqui a pouco estão se desenrolando, né? A você, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo, porque esse tema é muito importante, é inédito. Temos aqui, pela primeira vez, o presidente réu por uma trama para desconstituir o Estado de Direito. Enfim, tudo isso você tem aqui, vai acompanhar e compartilhe com o próximo, com o colega, com o parente, porque a gente precisa tirar essas dúvidas. Fica muita coisa no ar, né? Ele disse isso, disse aquilo. Os professores comprovaram. Não é da cabeça de nenhum dos envolvidos da Procuradoria-Geral da República. É baseado nos primeiros fatos e indícios coletados. Um grande abraço e até a próxima.